anos de experiência na carreira. E muitas das coisas boas que eu aprendi dentro do campo foi com ele, porque é um treinador extremamente competente. Jamais, nem de um treinador experiente para um estagiário, que dirá de um estagiário, como você utilizou a palavra, eu entendi, alguém que está começando, sobre um treinador com a experiência do Cuca. Rogério, aqui à sua direita, eu queria que você falasse um pouquinho do jogo. Na opinião de muitos, aquele jogo contra o Palmeiras lá na Arena, né, quando o São Paulo perdeu, foi determinante para que o São Paulo tivesse uma queda de rendimento. Alguns jogadores, particularmente, também sentiram muito aquela partida. O que uma vitória como essa hoje aqui pode representar também? Eu espero que tenha um significado especial para todos eles. Eu vejo, né, até há pouco no vestiário, a alegria de todos eles por conseguir essa vitória dentro do Morumbi, para o torcedor são paulino. Mais de 30 mil pessoas aqui hoje. Eu acho que todos que vieram aqui ficaram felizes. Os são paulinos que estavam em casa acompanhando o jogo pela TV, pelo rádio, terá um domingo de tranquilidade, de alegria, comemorando uma vitória extremamente importante contra talvez o time mais forte hoje que nós temos no Brasil. Rogério, naquela cultura de quando perde é o pior e quando vence é o melhor, como é que você vai trabalhar e qual o tamanho dessa tranquilidade para você trabalhar depois de uma vitória como essa no clássico, um time como é o Palmeiras? Eu sou uma pessoa tranquila para trabalhar todos os dias. E trabalho bastante todos os dias. Eu acho que a vitória é muito legal, porque a vitória foi construída pelos atletas. A vitória não é minha. A vitória é deles. Eles se doaram ao máximo dentro do campo de jogo. Fizeram tudo o que foi pedido e um pouco mais. E eu acho que eles têm que comemorar mesmo, porque jogar contra o Palmeiras hoje, nos dias de hoje, com o grau de qualidade do nome dos atletas e do futebol de cada atleta que o Palmeiras tem e sair vitorioso, eu acho que tem que ser um fato que seja relevante para todos eles. O Rogério, o Campeonato Brasileiro é feito de 38 rodadas e não tem uma decisão, mas tem muitas decisões no decorrer do campeonato, até no começo do campeonato. Sim. Hoje você encara que, assim, pro contexto geral do São Paulo, foi uma vitória numa pequena decisão dentro dessas 38, uma partida importante que traz muita coisa a acrescentar no decorrer da competição? Eu acho que são 38 decisões. É assim que tem que ser encarado o Campeonato Brasileiro. A cada jogo, seja em casa ou fora, você tem que fazer o seu melhor, vencer sempre, para estar sempre muito próximo do líder, sempre seguindo. Eu sempre falo, sempre podendo, numa rodada você chegar. E se manter nesse grupo de frente é muito difícil, devido à qualidade, especialmente de Palmeiras, de Santos, dos times que estão na Libertadores em si, mas especialmente Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, Flamengo, clubes que investiram muito dinheiro ou mantiveram um treinador de um trabalho de 1 ano e meio, 2 anos, que é o caso do Santos, que tem um ótimo time. Então, se manter próximo aos líderes, né? Hoje o Fluminense acho que perdeu, se eu não me engano, no finalzinho, né? Nós já estávamos no aquecimento. O Grêmio joga amanhã, tem um jogo difícil. As equipes que têm 4 pontos vão ficar no máximo a 1 ponto à nossa frente. Então, se a gente conseguir se manter próximo a esse bloco e se fortalecer durante o restante do ano, né? Em alguma contratação e também, até mesmo no espírito de grupo, na maneira de entender o jogo, eu acho que nós temos chance de fazer uma boa campanha nesse ano de 2017. Rogério, aqui. O Rodrigo Caio e o Cícero disseram que hoje a estratégia do São Paulo foi diferente do que vinha fazendo. O Cícero até usou a expressão soube sofrer, ou seja, deu a bola para o adversário, esperou um pouquinho mais e soube matar na hora certa. Eu queria que você falasse sobre isso e se é uma forma que você vai procurar fazer o São Paulo jogar mais, esperar um pouquinho e dar a bola para o adversário. Depende da equipe que a gente enfrentar, depende do adversário. Hoje eu não tinha uma ideia exata de como o Palmeiras jogaria, porque eu não consegui informações suficientes para... Eu tinha as minhas convicções, como o Michel na esquerda, por exemplo, era uma convicção que eu tinha. O Mike na direita, eu já não tinha tanta certeza, porque eu não achava que ele iria tirar, que o Cuca ia tirar um jogador de frente, manter 2 atacantes e jogar com mais um homem no meio campo. Mas eu acho que também ele imaginava um São Paulo com 3 volantes hoje, como vocês também deram muita notícia sobre isso. Então a parte tática foi muito bem trabalhada. Não que o Palmeiras não tenha jogado, muito pelo contrário. O Palmeiras fez uma excelente partida. Eu acho que taticamente foi um duelo muito interessante do lado tático. E não existe vencedor ou perdedor nisso. Estilos de jogo. Eu acho que nós soubemos, como o Cícero falou, sofrer.
e nós entendemos um pouco mais o jogo nesse tempo que passou, dos 3-0 que nós jogamos fora de casa, para o jogo de hoje. E a gente também tem que reconhecer e ter humildade em saber que muitas vezes existe do outro lado um elenco com mais opções, um elenco em tese mais forte, até mentalmente, pelos resultados que conseguiu anteriormente, e tentar se moldar à equipe adversária. Foi isso que nós fizemos, treinamos e colocamos em prática no jogo de hoje. Mas repito, se não fosse a dedicação, a doação de todos eles dentro do campo, não haveria, a parte tática não seria executada. Nós somos um instrumento, quem coloca, quem faz as coisas são os atletas. Eu fazia até 2015, agora o mérito é todo deles. Rogério, aqui. Assim como você disse que vocês não tinham tantas informações assim do Palmeiras, o Palmeiras não tinha tanta informação de vocês, assim que a gente não consegue acompanhar boa parte do treino do São Paulo. Queria saber se a sua intenção hoje, até pela mudança para os 3 zagueiros, mudança com relação à última partida, era surpreender o Palmeiras? Porque o Palmeiras se demonstrou e deixou claro que foi surpreendido. Não, a minha intenção era trabalhar em cima do que eu treinei na pré-temporada. Eu treinei muitas vezes no 3-4-2-1 ou no 3-4-3. Joguei muitas vezes com linha de 4, num 4-3-3, num 4-3-2-1. Às vezes ganhei, às vezes perdi. Mas essa variação você vai encontrando de acordo com o que você enxerga na equipe adversária. Então eu não sabia se jogaria o William, eu não sabia se jogaria o Roger Guedes, não sabia se jogaria o Borja, não sabia quais atacantes. O Dudu eu tinha praticamente certeza que jogaria, mas eles têm um leque de opções. Eu só me preparei mentalmente, falei com eles, eu só não achava que sairia um atacante até a chegada no estádio. Depois da chegada no estádio, eu comentei com eles, eles podem usar o Jean no meio, Jean, Tietê, Felipe e o Guerra. É uma opção. Eu acho que encaixou melhor com o nosso sistema com 3 zagueiros. Eu acho que isso fez encaixar melhor. Mas não, tanto que o fato que mais chama atenção para mim, e foi interessante, porque a montagem do treinamento dessa semana, eu aprendi com o Cuca como montar esse treinamento, porque era assim que ele montava em 2005. A maneira como eu treinei essa semana. Uma coincidência, foi um fato interessante a se lembrar. E a outra é que eu tenho certeza que o Felipe Melo não ia jogar como terceiro zagueiro. E isso foi, provavelmente, na minha modesta opinião, uma reação de último momento através da escalação. Acertada, na minha opinião, também. Agora, eu acho que dentro do campo, a parte tática, nós conseguimos igualar com o Palmeiras e tivemos muito desejo, muita vontade. Finalizamos mais ou menos o equivalente ao número de bolas, com nós finalizando mais bolas dentro do gol, mas soubemos nos defender, pressão média, pressão baixa, empurrar eles quando era preciso. Soubemos trabalhar um pouco mais atrás da linha da bola, 10 contra 7, 9 contra 7, e aí nos contra-ataques na velocidade, com Araújo, Prato fazendo uma grande partida, Marcinho fazendo uma excepcional partida pelo lado direito, nós abrindo mão de um lateral, jogando com lateral e um ponta pelo lado direito. É uma opção que hoje nos foi viável. Rogério, queria que você falasse sobre 2 jogadores. Claro. O Jusilei, o cara que estava na China, se você imaginava que ele atingiria esse nível tão rapidamente, e se você já o considera um cara que o Tite tem que olhar com um certo carinho. E o Lucão, ele tem um histórico de cobranças da torcida, e você fez contra o Defensa, e hoje deu uma oportunidade para ele num jogo decisivo, e ele ainda assim se mostrou muito seguro. Primeiro, com relação ao Tite, é delicado falar cada vez, porque as pessoas interpretam, quando eu falei dele ser uma pessoa melhor do que eu, não foi... Eu realmente conheço e sei que ele é uma grande pessoa. Não foi com falsidade ou coisa assim, muito pelo contrário. É bom que você me fez a pergunta, porque eu deveria esclarecer isso. E o Rodrigo Caio é um grande menino. Então, na verdade, a resposta foi honesta e sincera da minha parte. Se ele tem que olhar para o Jusilei, eu acho que o Jusilei tem um talento como primeiro volante fantástico. Eu acho que ele chegou um pouco acima do peso quando veio para cá. Demorou algumas semanas, nós colocando 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, um jogo sim, um jogo não. Mas hoje ele é um jogador titular da sua posição como primeiro volante, um jogador que dá estabilidade ao time, que tem uma força física muito grande, uma força mental, ajuda muito seus companheiros, apesar de ser caladão, quieto, mas ele tem uma reação boa dentro do campo de jogo. Então, eu acho que ele é um jogador, hoje se torna um jogador muito importante. A seleção é a critério do treinador dela. Desculpa, Lucão é um menino que eu sempre acreditei muito e, se você lembrar, no passado eu já dei essas declarações. Eu acho que ele é um jogador de muito potencial e o São Paulo não deve desprezá-lo como atleta, porque ele pode ser muito útil dentro do campo e eu acho que ele pode render frutos financeiros, inclusive ao clube, num determinado futuro.
A gente não sabe, mas talvez possa ter sempre... O Rodrigo é sempre especulado com propostas no meio do ano, né? Eu acho que ele é um jogador que pode ajudar bastante a gente, assim como o Militão, ora como volante, ora como zagueiro. São jogadores jovens que podem se valorizar, que têm desejo de vencer, e eu gosto de trabalhar com gente assim. Boa noite, Rogério. Boa noite. Queria insistir, por gentileza, nessa história de... Pela primeira vez você enfrentou um técnico que já tinha te comandado, Okay. né? E se tornou público, né? Um desentendimento que vocês tiveram em 2004. Sim. Só estou perguntando isso porque depois o Cuca deu uma entrevista dizendo que, repensando, ele disse que você tinha razão, mas na ocasião ele tomou partido do Omar Feitosa. Algum ressentimento da sua parte, Rogério? Nenhum. O Cuca, como treinador, é um grande construtor de times. Posso te garantir isso. Ele, como treinador, é um ótimo construtor de times. Se eu tomaria as dores do meu preparador físico, também tomaria. Então, eu dou razão a ele naquele momento. Se eu tinha razão ou não, o que acontece no campo, fica no campo. O que acontece no vestiário, fica no vestiário. Por isso que eu fiz questão de cumprimentar, inclusive, o Omar hoje. Porque, para mim, as coisas do campo, elas são do campo. São resolvidas dentro do campo. Elas não atrapalham o dia a dia quando se acaba um jogo. Dentro do jogo, no calor da partida, você toma atitudes, muitas vezes, que com calma e fora dela você não tomaria. Então, dentro de um treinamento, dentro de um jogo, você, antes de um jogo decisivo, como era aquele jogo, se eu não me engano, contra o Sporting Cristal, posso estar errado, onde aconteceu esse fato, talvez eu teria tido a mesma atitude dele. E é um treinador que a gente aprende com todos os treinadores. Coisas boas, o que se fazer e o que não se fazer. E o Cuca tem muita participação na minha forma de ver o jogo, porque ele era sempre um treinador muito ousado, um cara que desenvolvia bem times, montava de trás para frente times de uma maneira muito bem. Foi assim que eu trabalhei nessa semana. Então, não tem resquício nenhum, mágoa nenhuma, muito pelo contrário, só agradecimento pela forma como ele me fez enxergar o futebol como treinador, que ele já era um grande treinador em 2004, quando nós trabalhamos. Queria que você falasse um pouquinho do Cueva, né, que ele tem sido muito abaixo, a torcida hoje já até pegou um pouquinho no pé dele, e explicasse melhor a função do Marcinho, né, como você definiu isso, ele fez uma função diferente do que ele está acostumado. Na verdade, eu fechei os treinamentos, é claro, mas a gente já vem há algum tempo usando o Marcinho nessa função para um dia que precisasse. Então, eu pensei numa linha de 3 zagueiros, com um lateral de origem e um jogador mais ofensivo pelo lado. Quando eu imaginei isso, eu imaginei especialmente jogando contra o Zé, que é um excepcional jogador, num talento fora de série, mas que já tinha jogado há 3 dias atrás, e talvez fosse um ponto a se explorar de velocidade. Depois do jogo, quando o Cuca convocou todos os jogadores para a partida, eu já senti que ele provavelmente daria uma chance para o Michel, porque afinal de contas, um jogador que sai de um time, vai para outro, tem todo esse desejo de jogar. Eu já imaginei um time com o Michel e mesmo assim achei que o Marcinho, nesse quesito, poderia levar alguma vantagem. Mas era a maneira que eu tinha de não ficar com um time tão atrás, tão defensivo, porque eu poderia deslocar o Júnior e o Lucão para o lado numa linha de 4, poderia trabalhar numa linha de 3. Trabalhei na maioria do tempo num 3-5-2, o Marcinho fez uma excelente partida. Você perguntou alguma outra coisa? Quem? O Cueva, ele não vem muito abaixo. Ele vem um pouco abaixo do que ele vinha antes, o que ele vinha jogando antes da lesão. Acho que ele fez uma última partida contra o Avaí melhor. E hoje, enquanto ele esteve em campo, ele se doou, fez a parte tática interessante, que foi recompor pelo meio, enquanto o Araújo dava combate na saída de bola com o Mina. Ele recompôs pelo meio, como eu havia pedido. Se entregou no jogo. Às vezes, tecnicamente, você não faz uma partida fantástica. Mas ele teve empenho. E no momento que eu achei que ele já estava mais cansado, eu botei o Tomás para tentar fazer a função que eu havia pedido a ele. Rogério, aqui, eu queria que você falasse um pouco do Lugano. Na segunda-feira você usou ele como titular. Sim. E hoje você usou uma linha com 3 zagueiros e não utilizou o Lugano. Deixou ele no banco. Queria que você me falasse se foi uma opção sua ou se o treinador ou se o jogador não estava bem fisicamente durante a semana. Não, o Lugano está sempre bem fisicamente, sempre disposto a jogar. Um cara que ajuda muito pelo seu comportamento, pelo seu profissionalismo. Quando joga, me ajuda muito dentro do campo. Quando não joga, tem um comportamento excepcional fora dele. Uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e respeito. Mas eu também tenho que tentar entender a partida. Eu jogo contra um time, talvez o mais veloz do campeonato no seu ataque, né? Eu jogo na minha imaginação, contra 3 atacantes, seja o Roger Guedes, seja o William, Dudu, são 3 jogadores de muita velocidade. Esse não é o principal
fator do Lugano. Quando você tem um centroavante de área mais pesado, eu acho que ele se encaixa melhor no meu perfil de jogo. E é uma coisa que eu jogo aberto, sempre claro com todos eles. São escolhas. O Maicon trabalhou a parte física durante uns dias, o Lugano jogou, hoje o Maicon voltou, fez uma ótima partida. E o Lugano, claro que eu sei que ele gostaria de jogar e eu também gostaria de poder dar isso a ele, gostaria de vê-lo cada vez mais no campo, porque ele é um ídolo para todo torcedor são paulino, é um grande amigo, um grande parceiro de trabalho, mas ele se comporta muito bem mesmo nas vezes em que não é utilizado. E eu, como respeito, sempre a cada vez que ele entra dentro do campo, dou a abraçadeira de capitão a ele, por forma de entender o que ele representa para a entidade, porque o que ele representa para o São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado, Rogério. Boa noite a todos. Encerramos aqui a entrevista coletiva. A programação da semana a gente